Muito bem, vem cá comigo. A Clarissa já está aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo segunda bom? já, dando Obrigado. uma tropeçada, né? Para nós. Eu tô aqui também com a Larissa. Olha só quem tá voltando. A gente já vai abrir o live com ela, viu? Que vai nos comentar, né, Larissa, em meio à pressão por revisão de gastos, o presidente Lula se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a equipe econômica. Por isso que a Larissa Rodrigues já vai trazer para a gente nesta manhã algumas apurações a respeito desse encontro. Larissa, um bom dia para você. Eu imagino que assim, o ajuste do orçamento deve ser o principal tema dessa conversa, né? Cortar tudo aquilo que for possível e imaginável. Um bom dia. Tudo bem, Jairo? Bom dia para você, para Clarissa, para quem está em casa e acompanha a gente. Voltando de férias já numa segunda, entendendo o ritmo, né? E a segunda está sendo animada também, pelo menos essa expectativa, no Palácio do Planalto. Primeiro que duas reuniões muito importantes vão acontecer hoje e todas têm, no fim das contas, como foco a questão do orçamento, a questão dos gastos e das despesas, da arrecadação do governo federal. Agora, às 9 horas, deve estar começando, tem uma reunião ali do presidente da República com o que a gente chama interlocutores e líderes do governo dentro do Congresso Nacional. E aí o assunto Congresso Nacional é importante nesse momento porque daqui a pouco já tem que mandar o orçamento do ano que vem. O Congresso Nacional não tem ajudado, na opinião do Palácio do Planalto, no corte de gastos. Há uma previsão de emendas para o ano que vem menor do que esse ano e o Congresso já mandou um aviso de que não vai aceitar. Então, essa primeira reunião tentando fechar os detalhes com o Congresso Nacional. E a reunião na questão econômica, que é mais importante, deve começar por volta das 10h30. É a reunião do que se chama de Junta de Execução Orçamentária. São os ministros responsáveis, até quando foi criada essa junta, a definição é de que eles têm que assessorar o presidente da República na condução da política fiscal do governo. Então, nessa reunião, a gente vai ter o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, os dois que na semana passada, inclusive, disseram que é preciso, sim, rever os gastos do governo. O que me pontuaram conversando com algumas pessoas hoje pela manhã, que, primeiro, Lula está muito resistente, e isso foi muito divulgado, de que, quem sabe, rever a aposentadoria dos militares, já para poder ter ali um espacinho orçamentário e o governo ter maior manobra para lidar com esses bilhões do Palácio do Planalto, dos cofres públicos. Mas que Lula já teria avisado que, olha, pode ser que eu procure uma nova confusão a mexer com as Forças Armadas ao invés de encontrar soluções. Lembrando que desde o início do governo, o presidente da República tem tentado melhorar essa relação com as Forças Armadas. Há um entendimento de que se avançou um pouco, mas que se mexer na questão das aposentadorias dos militares, de fato, essas complicações podem voltar. Por outro lado, Lula vem dizendo que a gente não pode mexer no teto mínimo para educação para a saúde, porque há uma previsão de que uma porcentagem ali de mais ou menos 30% do orçamento precisa ser voltado para a saúde e para a educação. Lula já disse que não quer mexer nisso, apesar de ter uma vontade do ministro Fernando Haddad. Lula agora diz que não quer mexer na questão do orçamento e da aposentadoria das Forças Armadas. É ano eleitoral, Lula não quer mexer na questão das emendas parlamentares. Enfim, então vai mexer aonde? O que se sabe é que precisa, de fato, ter esses cortes para que o governo, quem sabe, chegue perto de cumprir a meta fiscal do ano que vem e sem contar também para melhorar toda essa relação com o Congresso, porque, no fim das contas, o que se fala ali para melhorar essa relação é emenda e projetos a serem aprovados, né? Bem, Larissa, ainda falando, portanto, sobre o cobertor curto, eu vou chamar agora a Clarissa Oliveira, que vai trazer para a gente novos ingredientes, inclusive, para essa conversa, né, Clarissa? Porque o presidente Lula prometeu, inclusive, barrar cortes para cima dos pobres. Mas, assim, o grosso, a maior parte das medidas que estão em estudo vai exatamente nesse sentido. É uma situação muito difícil de lidar, né? Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, Larissa. Todo mundo que está acompanhando o Live CNN aqui. Olha, Jairo, está muito evidente que o presidente Lula está emparedando mesmo a equipe econômica dele, porque ele não está deixando margem, não está deixando muita alternativa para que o time ali do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também da ministra Simone Tebet, lhe apresentem alguma solução que encaixe ali no buraquinho que ele quer fazer encaixar. Por quê? A gente viu um esforço ali repetido e
totalmente mal sucedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de tentar cortar subsídios e benefícios concedidos ao setor produtivo, como fazer uma redução de gastos ao deixar de conceder incentivos fiscais que hoje estão disponíveis para alguns setores, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos e depois aquela MP ali da compensação que lidava com créditos tributários. Então, o que aconteceu? Depois do fracasso aí na negociação dessas propostas, a equipe econômica passou a se debruçar em cima de ideias que mexem principalmente com aquele conceito que é um palavrãozinho aqui, mas que a gente vai explicar o que é a tal da desindexação. Qual que é o jogo? Tentar descolar do salário mínimo vários vencimentos, vários pagamentos que o governo precisa fazer. Isso valia principalmente para a Previdência. A ministra Simone Tebet chegou a sugerir que toda a Previdência brasileira fosse descolada do salário mínimo, parasse de ser reajustada de acordo com o salário mínimo num governo que promete reajuste acima da inflação. Aí, Lula brecou. Aí começou a se discutir também esse ajuste, como a Larissa estava falando, nos pisos de saúde e educação. Lula também brecou. Agora, no fim de semana, ele deu uma frase super forte, ainda no fim da viagem dele à Europa, em que ele afirma que não vai aceitar cortes nos pobres. Agora, como a Larissa estava dizendo, não está sobrando muita coisa aí. Sobre a aposentadoria, as previdências dos militares, essa é uma questão que ainda vai ter discussão. Claro que há ali um sentimento no governo de que isso pode gerar desgastes com as Forças Armadas, mas a avaliação da equipe econômica é que, ao menos nesse caso, eles estariam falando em tirar privilégios. E aí, quem sabe, seria possível convencer o presidente, porque todo esse movimento que a gente está vendo de não querer discutir desindexações em geral, vem com a ideia de não ter impacto na popularidade do presidente Lula, impacto eleitoral, olhando lá para frente. E aí fica muito difícil o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguir entregar um corte concreto. Se o setor produtivo resiste a abrir mão de benefícios e o governo cede nessa briga, se o governo federal, na figura do presidente Lula, já vem de cara dizendo, olha, a gente não vai aceitar mexer na população em geral, porque quando a gente está falando de desindexação, a gente não está falando só dos pobres, mas Lula não quer que afete em especial essa turma. Então, o ministro Fernando Haddad está de mãos totalmente atadas aí. Vamos ver o que vem nessa conversa de hoje, mas o cenário não é bom para a economia, não.